Imagina, teu filho de 15, 16, 18 anos no caso, te coloca na justiça dizendo que você tem a obrigação de pagar a faculdade dele, porque ele não pode trabalhar para pagar. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Busque Sua Arte. Meu nome é Otto e hoje eu tô aqui para trazer para vocês mais um assunto sobre o universo das escolhas de carreira. Bom, o tema de hoje é: meus pais não querem pagar minha faculdade. Cara, isso dá muito assunto, dá muita opinião. A gente vê aí várias pessoas se manifestando com isso. Algumas das vezes com um motivo que elas acham que é um pouco mais nobre, outras nem tanto. Talvez algumas com alguma razão que se acha um pouco superficial. A gente vai bater um papo sobre isso hoje, mas isso é algo bastante discutido e pesquisado na internet. Se você botar lá, meus pais não querem pagar minha faculdade, porra, você vai ver coisa falando sobre isso. Então, hoje a gente vai bater um papo aqui sobre isso. Se liga aqui, fica aqui comigo nos próximos minutos, que com certeza você vai ter muita informação nova. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu acho que você tem que se perguntar por que seus pais não querem pagar essa faculdade. Eu acho que assim, você conseguir identificar esse motivo é a primeira coisa que tem que ser descoberta. Se você não conseguir entender o porquê que os seus pais não querem pagar a tua faculdade, você não vai a lugar nenhum, entendeu? É tipo você querer aprender, sei lá, equação do primeiro grau em matemática sem saber as 4 operações básicas. Não dá. Você tem que entender os motivos que fazem os teus pais não querer pagar a tua faculdade para conseguir dali desenvolver alguma teoria, alguma conversa, algum diálogo com eles, uma relação sobre aquele assunto para que você consiga avançar. Se você não entende o motivo, você não vai conseguir partir desse ponto, tá? E aí você precisa saber se de repente, por exemplo, para os teus pais, se só existem aquelas carreiras que eles acham legais. Por exemplo, eu já ouvi um cara falando o seguinte: eu já falei com meu filho, eu só pago faculdade se for medicina, engenharia ou direito, o resto eu não pago. Então assim, nesse momento a gente entende que esse pai, ele, na cabeça dele, as únicas carreiras que prestam, que dão futuro e que o filho vai conseguir alguma coisa, é medicina, engenharia ou direito. O resto ele não acha que não vale nem a pena tentar. Então, se a gente entende isso, se a gente entende esse raciocínio, a gente pode daí traçar uma estratégia para tentar conversar, né? Tentar ter um diálogo e mostrar pontos positivos de outras carreiras para que se possa tentar achar uma brecha e contornar essa situação. Uma outra coisa é o seguinte, de repente a visão dos teus pais sobre carreiras é algo de 10, 15, 20 anos atrás. Tem que ver se a carreira que você escolheu é algo muito distante da realidade deles. Por exemplo, você tem um pai engenheiro, uma mãe arquiteta, que são profissões aí bem tradicionais, conservadoras, tem seu conselho. E aí, de repente, você escolhe fazer alguma coisa relacionada ao marketing digital, a um empreendedorismo muito moderno. Se você, de repente, quer ser youtuber, isso é uma carreira que pode ser um pouco distante da visão, não digo nem da realidade, mas da visão dos seus pais como carreira. Seus pais podem ter perfis em redes sociais, usar o Instagram, eles sabem que o Instagram existe, que é real, que tem pessoas que trabalham ali, mas aquilo pode não estar próximo dele, no sentido dele entender quais são as possibilidades de trabalho ali. Como o filho dele ou a filha dele trabalhando ali vai conseguir ganhar dinheiro com aquilo, que funções ele pode exercer. Então, se você escolhe uma carreira que é muito distante da visão dos teus pais, é óbvio que você vai enfrentar uma certa resistência. Dependendo de como for o teu perfil, o seu comportamento, no dia a dia, e como for a postura da sua família, eles podem estar simplesmente achando que você inventou uma carreira que não existe, porque você não quer entrar para a faculdade, porque você não quer levar os estudos a sério. Então assim, se você faz uma escolha muito distante da visão ou da realidade deles, você vai enfrentar uma certa resistência, isso é natural e você precisa aprender a lidar com isso e não simplesmente bater o pezinho e achar que a sua família é ruim, que está contra você, que o universo está contra você, que você é o único certo e injustiçado.
E aí eu acho que você tem que pensar no seguinte, se você de repente está pensando que seus pais não te apoiam, talvez o problema não esteja neles, mas esteja em você. Em que momento dessas conversas que você teve até agora, se é que rolou alguma conversa sadia, né? Em que momento você conseguiu pontuar as coisas importantes para eles? Como é que foi a tua conversa? Você simplesmente, como eu falei, bateu o pezinho, você, sabe, tipo, demonstrou legal aos teus pais ou por que que você escolheu aquilo, por que que você acha que aquilo pode ser bom, porque você não pode ter certeza que aquilo vai ser bom para o seu futuro. Ninguém pode ter esse tipo de certeza. A gente acredita, né, baseado nos nossos motivos, nas nossas razões, ou por que que aquilo pode ser bom, mas certeza a gente não tem. Então você tem que saber conversar com teus pais para poder começar a desvendar esse caminho, se você vai conseguir ou não ter esse desenrolo legal com eles. Então, existe uma obrigação dos seus pais pagarem sua faculdade? Assim, por lei existe a questão de até os 18, que eles têm obrigações, né? Com os filhos, como alimentação, moradia e tal. E aí, para minha surpresa, cara, eu vi umas matérias aí na internet, assim, de às vezes até menor de idade, perguntando isso em sites de advogados e tal. E, gente, pelo amor de Deus, vamos ter um pouquinho de bom senso. Como eu sempre digo, enfrentar a tua família, cara, nunca é a resposta. Principalmente se você mora com eles. Cara, isso é uma coisa na minha cabeça tipo surreal. Como é que você vai arrumar uma treta com alguém que tá ali morando com você no dia a dia? Não existe isso na minha cabeça. Pode ser que exista, na minha cabeça não existe. Então eu não aconselho ninguém a enfrentar a família, quanto mais a levar, que de repente querer levar isso para uma questão judicial, tipo, pelo amor de Deus, bom senso, gente. Existem diversos caminhos pra gente resolver isso aí. Mas vamos, que tem muito mais coisa pra gente falar hoje. Então, com relação a essa questão dos teus pais quererem de repente impor uma faculdade ou ter uma visão um pouco mais limitada sobre as áreas que você deve fazer, isso é real? Sim, isso é real. Isso é normal? Olha, eu acho que não deveria ser, mas tem sim, tem muitos pais que acham isso, então é meio que um normal, mas que não deveria ser, entende? Não é legal, não deveria ser o normal os pais quererem impor essa carreira para os filhos, tá? Isso acontece muito? Olha, eu posso dizer para vocês que acontecia muito mais há 15 anos atrás, por exemplo. Eu acho que conforme o tempo foi passando, a mentalidade dos pais foi mudando, até porque de repente há 15 anos atrás isso acontecia com pessoas da minha geração. Eu hoje tenho 37 anos, então assim, há 15 anos atrás eu tinha 22, né? Há 20 eu tinha 17, vamos botar 20 anos atrás eu tinha 17 na minha fase de escolha de carreira. Então, tinham muitas famílias sim que iam impor isso. Hoje, em 2021, 20 anos depois, não é mais tão comum isso. Isso ainda acontece, mas isso vem diminuindo, graças a Deus isso vem diminuindo. E os pais vêm compreendendo que a gente precisa ser um pouco feliz, minimamente feliz na profissão, até porque é muito comum hoje, muitas pessoas estão trocando um emprego que ganham bem por um que elas vão ganhar muito menos, mas que elas são mais felizes, ou simplesmente que elas são menos cobradas. Porque às vezes você tem um salário bom, você ganha 10, 15, 20, 30 mil reais, mas a cobrança é tão surreal, você fica sem vida, você tem que atender uma ligação do seu trabalho a qualquer hora, você fica 2, 3 anos sem tirar férias, você trabalha como um maluco, e no começo isso pode ser bom, mas chega uma hora que não dá mais. Então hoje a gente está mudando um pouco a mentalidade, e a gente está percebendo a importância da qualidade de vida, de você, por exemplo, trabalhar perto de casa, de como é o teu transporte até o trabalho de ida e volta, quanto tempo você gasta no trânsito, o que você faz nesse tempo e, claro, realizar uma atividade que é prazerosa, que é boa para você, que não vai ser as mil maravilhas. Qualquer trabalho vai ter suas dificuldades, qualquer trabalho vai ter momento ruim, mas você está fazendo uma coisa que você gosta, que você faça bem, já torna aquilo uma jornada muito, muito mais leve. As pesquisas na internet que eu fiz, que falam mais especificamente sobre esse problema, não sobre uma questão judicial, mas esse problema de como contornar esse problema,
Basicamente todos os sites que eu vi ali, eles falam meio que a mesma coisa, ou seja, eles falam para você tentar correr para uma pública, tentar um FIES, um ProUni, SISU, enfim, tentar alguma maneira de você conseguir fazer uma faculdade pública ou uma particular que você consiga bolsa, para que os seus pais não tenham que pagar efetivamente aquela mensalidade, o que não quer dizer que a sua família vá aceitar, porque o seu pai e a sua mãe não pagar a mensalidade ainda implica em pagar transporte, implica em pagar uma alimentação, mesmo que não seja todo dia, mas se alguma coisa para você comer, implica em pagar livros ou xerocar livros, enfim, algum gasto aquilo vai te gerar. Então, assim, você tem que saber se teus pais, tipo, ó, eu não vou pagar mensalidade, mas se você passar por uma pública, ok. Ou então, tipo assim, não, eu não vou gastar nada. Tipo, eu não quero que você faça isso, eu não vou te dar R$1 para você fazer. Se você conseguir passar, vai ser tudo por sua conta e risco. Então, assim, você tem que descobrir também isso conversando com seus pais, para saber até onde você pode ir ou o que você vai precisar fazer, né? Então, assim, eu vi muitos sites falando sobre isso, dessa questão de como conseguir uma bolsa e tal, mas isso pode ou não solucionar o seu problema, dependendo da mentalidade dos seus pais, tá? Existe também a questão do ensino à distância hoje, que está assim, com valor bem legal. Eu já vi aí oportunidades da pessoa estar cursando uma faculdade, um nível superior, com a mensalidade de R$115, né? Então, assim, qualquer emprego que você pegue meio período vai te pagar bem mais do que R$115, né? Então, assim, cabe a você também refletir sobre o que você quer, sobre o que você quer fazer e como conseguir aquilo. Claro que se você tem vontade de fazer medicina e teu pai não quer pagar, o que eu acho pouco provável, porque medicina é meio que a profissão menina dos olhos, né? Mas por que eu tô falando de medicina especificamente? Porque é uma carreira muito cara, os últimos períodos da faculdade de medicina você vai pagar 8, 9, 10 mil reais dependendo da faculdade, talvez mais. É uma faculdade de tempo integral, então possivelmente você não vai conseguir trabalhar e pagar a tua faculdade, né? Você teria que obrigatoriamente passar por uma pública e ainda assim você vai ter gasto com material, com livros, com xerox, enfim. Você teria talvez que trabalhar 1 ou 2 anos, juntar o máximo de dinheiro que você pudesse para depois começar a faculdade, porque quando você começar você não vai mais conseguir trabalhar. Então você tem que fazer também um bom planejamento para, se o teu caso for um caso como esse, você conseguir se preparar e fazer a faculdade que você deseja. Uma coisa que eu já vi acontecer foi a pessoa ficar de birra e falar assim: meu pai falou que é isso ou é nada, então não vou fazer nada, eu vou ficar em casa comendo, dormindo, jogando videogame, assistindo Netflix e foda-se, é isso aí, entendeu? Olha, pode ser que seus pais se irritem com isso, pode, mas eu acho que isso não vai gerar nada de bom para você, vai gerar um clima péssimo na sua casa, um castigo, você pode ficar sem celular, você pode ficar sem vida. Então, assim, isso provavelmente não vai gerar nada de bom. Seus pais se irritarem com você nunca vai gerar uma coisa boa. Você acha que pode estar atingindo ele, mas não está. Na verdade, você está atingindo a você mesmo. E mesmo que você não fique, não role nenhum tipo de castigo, punição, que a sua vida continue normalmente, você fique feliz no sofá assistindo Netflix, você tem que pensar em uma coisa: cada dia que passa, cada minuto que passa, não é a vida de seus pais que está indo pro ralo, é a sua. É um minuto, um dia, uma semana, um ano que você ficou sem fazer nada, que você não escolheu uma carreira, que você não trabalhou, que você não evoluiu, que você não refletiu sobre nada. Então você tem uma falsa sensação de que está atingindo teus pais, quando na verdade você está atingindo você mesmo, né, fazendo isso, porque é a tua vida que tu está jogando pelo ralo. Porque o que eu sempre falo, dinheiro você recupera, ou alguma coisa de repente que se quebrou você compra de novo, mas tempo não volta atrás. Cada dia ali do teu tempo de vida que você jogou fora, ficou, acabou, entendeu? Então não vamos cair nessa falsa ilusão de eu tô aqui, eu tô atingindo meus pais, meus pais estão putos, estão comigo, agora eles vão fazer o que eu quero. Não vão, não é assim que a vida funciona. Na verdade você não está atingindo eles, você está se atingindo. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre os motivos por que isso pode acontecer. O primeiro motivo deles é o seu pai ou a sua mãe, enfim, quem mora com você, ele acha que só aquilo dá futuro.
exemplo, o exemplo que eu falei aqui do pai que eu falei, né? Que só pagaria a faculdade para o filho de medicina, engenharia ou direito. Então, na cabeça dele, só aquilo dá futuro. O filho só vai ser um bom profissional, uma pessoa feliz, uma pessoa com, sei lá, um salário legal, se ele fizer aquilo. Se ele fizer qualquer outra coisa, ele não vai ser, tá? Existe também uma questão das carreiras bem tradicionais, como, por exemplo, carreira militar ou concurso público. Né? Às vezes seu pai quer que você estude para o Tribunal de Justiça, para o Tribunal Eleitoral, quer que você faça não sei o quê, que você seja juiz. Então, assim, essa questão de concurso público, da carreira militar, que existe a estabilidade, né? Você receber seu salário certinho naquele dia X. De repente, essa é a visão dos seus pais de uma profissão boa, uma profissão que vai ser boa para o seu futuro. Ou você faz aquilo, ou nada mais vai ser bom. Então, assim, se teus pais têm essa visão, você já sabe aí mais ou menos, né, como argumentar com eles. Se vai ter que mostrar que nem sempre aquilo é verdade, que existem outros caminhos, enfim. Esse é um dos motivos que isso pode estar acontecendo. Beleza, o segundo motivo é você, que está me assistindo agora, é um adolescente rebelde sem causa. Que legal! Sim, isso pode estar acontecendo, tá, gente? Vamos lá. Então, assim, se você tá nesse momento, tá sempre puto com a tua família, tá naquela coisa que, tipo, não importa o que seus pais façam, eles estão sempre errados, seus amigos estão certos. Eu acho que isso é até um pouco natural, a gente passa em algum momento da nossa vida, a gente passa por isso, né? Mas assim, isso não é verdade, não é uma verdade absoluta, tá? Então vamos refletir um pouquinho. Se você está nesse momento, você tem que pensar se você já conversou mesmo, tá? Não é tipo você gritar, não é você querer bater porta. Tipo, você já sentou com seus pais na boa, tipo, pô, posso falar com vocês? Vamos ter um diálogo legal e tal. E também não adianta só você conversar sem você ter uma base. Imagina que você é um advogado, você vai defender alguém. Você tem que conhecer a lei, você tem que conversar com a pessoa que você vai defender. Basicamente é isso, tá? Se você, por exemplo, eu quero fazer biblioteconomia. E, pô, isso aqui é muito distante da realidade dos meus pais, eles nem sabiam que existia uma faculdade disso. Tipo, pô, você já pesquisou, por exemplo, a grade curricular? Você sabe o que você vai aprender, né? Tipo, você já viu, quando você se formar, você se forma habilitado a quê? Com o que você pode trabalhar? Você precisa desses argumentos. Eu posso trabalhar fazendo isso, isso e isso. Beleza. Como é que é o salário dessas áreas aqui? Qual é o piso? Qual é o teto? Qual é a média salarial? O que eu posso ganhar? Eu me formando aqui, eu posso fazer um concurso público? Para que concurso, por exemplo, eu posso estudar? Que isso pode ser um argumento dos teus pais, porque eles podem não gostar muito daquela área, mas eles podem ficar mais tranquilos sabendo que de repente você pode fazer um concurso público. Então, assim, cabe a você, nesse momento, teus pais têm a cabeça ali talvez mais fechada, eles têm a opinião deles e ponto, acabou. Então, nesse momento, cabe muito mais a você conseguir reverter isso do que seus pais serem tocados por um raio de luz ali divino e passarem a gostar e entender tudo que você fala, que a tua escolha é a melhor. Principalmente que teus pais, de repente, sei lá, tem 30 e poucos, 40 e poucos, 50 anos e você tem 15. É óbvio que seus pais têm muito mais experiência de vida que você, então na cabeça deles é uma coisa muito lógica que a decisão deles é melhor do que a sua, tá? Mesmo que isso não seja uma verdade, que, por exemplo, você com 15, 17 pode conhecer bastante do mercado de trabalho ou da profissão que você quer fazer, né? E teus pais não. Mas assim, na cabeça deles, a decisão deles é muito mais pesada, é muito mais embasada do que a sua decisão sobre você mesmo, sobre o seu futuro. Então, nesse momento, cabe a você ter uma cabeça legal, uma mentalidade boa, pesquisar os argumentos certos para poder sentar e conversar civilizadamente com a sua família e mostrar para eles o porquê que você chegou naquela conclusão, que você escolheu aquela carreira, porquê que você acha que aquilo vai ser bom para você e quais são as vantagens, o lado positivo de você fazer aquilo. Então, um terceiro motivo por que os seus pais podem estar pensando isso é porque isso pode ser um momento da vida deles, né? Tipo, naquele momento eles estão com uma opinião diferente devido a alguma coisa que está acontecendo. Não entendi, como assim? Por exemplo, a pandemia é um exemplo.
pode ser que de repente teus pais, vendo tudo isso que está acontecendo, eles mudem um pouco a visão deles sobre tipo, de repente se eles queriam te apoiar para ter um negócio de comida, que existia muito esse pensamento há uns anos atrás, que comida dá muito dinheiro, qualquer coisa com comida dá muito dinheiro e tal. Pode ser que agora, vendo um monte de lugar que fechou na pandemia, devido ao período de lockdown, que a gente teve que ficar tudo fechado, pode ser que seus pais tenham mudado a opinião deles sobre isso. Ou, por exemplo, se o seu pai tinha um emprego bacana e de repente ele foi mandado embora, não conseguiu se realocar rápido, passou um período de perrengue, isso aconteceu com a minha família, aliás, mais de uma vez, né, de a gente passar um perrengue, de às vezes ter que, vender tudo, morar com os meus avós e tal, uma merda do caralho. Então, assim, pode ser que seus pais estiverem passando por esse momento, qual vai ser, como foi a cabeça dos meus pais, né? Qual vai ser a prioridade para eles? Segurança. Tudo que seu pai quer, sua mãe quer, é que você não seja mandado embora, que você não seja pego de surpresa e que aconteça com você o que está acontecendo com eles naquele momento, naquela fase da vida deles. Então é natural que talvez ele tivesse uma cabeça mais aberta antes, mas naquele momento não. Naquele momento ele está priorizando a tua estabilidade no emprego, o teu salário não atrasar, o quanto você vai ganhar, se você vai conseguir ter economias. Enfim, naquele momento eles estão priorizando isso. Então, assim, se esse for o problema, se essa for a questão nesse momento, você também vai precisar conversar com seus pais, né, explicar diversas questões, principalmente assim, que não tem como saber. Você pode, por exemplo, fazer, engenharia hoje. O mercado de engenharia, de repente, hoje pode estar muito bom, mas daqui a 4 anos pode não ser tão bom. Não tem como a gente saber essas coisas. Pode ser que alguma coisa que você vai aprender hoje na faculdade, daqui a 4 anos esteja obsoleto. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer faculdade de novo? Vai ficar nesse ciclo eterno? Então, assim, você precisa entender as coisas, né? Entender os motivos que teus pais estão pensando isso, para conseguir trabalhar, agir de maneira certa, né, assertiva, em cima daqueles motivos e conseguir conversar com eles como pessoas civilizadas, não simplesmente, como eu falei, bancar um rebelde sem causa, principalmente porque dentro desse motivo que eu citei aqui agora, eles podem estar num momento de mais fragilidade e às vezes essa fragilidade faz a gente ficar mais rígido, a gente ficar mais duro, talvez não aceitar outras opiniões. Então, assim, junta isso com o que eu falei antes, deles terem 3 vezes a sua idade, muito mais experiência, tem 3 vezes a sua idade, mas tem 10 vezes mais experiência. Então, se você juntar isso, esse momento assim de fragilidade, que você tá mais duro, com essa coisa de eu tenho muito mais experiência e tal, tem tudo para dar merda, tem tudo para teus pais te dizerem não e foda-se, vai ficar por isso mesmo. Então, se você não tiver uma cabeça boa nesse momento, provavelmente vocês não vão avançar, não vão chegar a lugar nenhum. Então, como eu falei antes, esse momento depende muito mais de você do que deles. Então vamos lá, se você de repente está achando que isso pode não ser tão ruim, que você vai seguir aí o que teus pais querem para você e acabou, eu acho que tem 2 coisas muito importantes que você deve pensar. Primeiro, qual a possibilidade disso ser bom para você? Sabe, existem, centenas de carreiras. Seu pai está escolhendo 2, 3 para você, ou sua mãe, enfim. Qual a possibilidade daquelas 2 ou 3 serem a carreira da tua vida, serem a tua arte? A possibilidade é bem pequena. Então acho que você deve refletir sobre isso antes de fazer uma aposta, principalmente porque, como eu falo muitas vezes aqui no canal, é a sua vida, é o seu tempo que está ficando ali, entendeu? Então é um tempo que, se você estiver insatisfeito e desistir no meio, esse, 6 meses, 1, 2, 3 anos talvez, esses anos que você perdeu não vão voltar e às vezes eles não vão te acrescentar em muita coisa. De repente você foi para uma outra área que você não consegue aproveitar matéria nenhuma e tal, vai voltar para o começo. Então você deve refletir sobre isso, tá? E um segundo ponto muito importante é você ter uma consciência mínima do que essas decisões erradas sobre carreira podem te afetar, né? Como eu canso de falar que você vai ser um profissional insatisfeito. Na pior das hipóteses, eu acho que você tem que considerar sim que um dia seus pais não vão estar mais aqui. Você pode estar com 40 anos, 40 e poucos, 50, e você ainda vai ter muitos anos de trabalho aí pela frente,
e quem vai ter que conviver com aquilo todo santo dia é você, tá? E não precisa nem pensar na hipótese de, então quando meus pais morrerem é que eu vou sofrer. Não. Às vezes o dia que você conseguir se sustentar e sair de casa, que aquele vínculo com os pais, às vezes a relação melhora, mas o vínculo não é mais o mesmo, aquela coisa diária, aquela dependência de certa forma, né? Tipo, você não vai ter alguém lavando tua roupa, passando tua roupa, fazendo essas coisas, tudo você vai ter que fazer sozinho. Então, como você vai se sentir mais livre, mais liberto desse vínculo, talvez nesse momento já seja muito ruim para você. Então, assim, pensa muito bem antes de tomar uma decisão do tipo, então já que meu pai não quer pagar nada, só quer pagar isso, é isso aí mesmo que eu vou fazer, tá? Porque é a sua vida que está em jogo. Bom, para finalizar aqui agora, eu vou jogar um print aqui na tela, tá? De uma matéria ali que eu estava assistindo, não é exatamente uma matéria, é uma reclamação de um adolescente ali que ele fez num site de consulta jurídica, tá? Que, pô, particularmente, cara, eu achei aquilo, sei lá, eu não sabia se eu ria, se eu ficava triste com aquela porra, enfim. Mas eu resolvi trazer esse print aqui para vocês, claro que preservando, não dá para saber quem fez quem fez o texto, né? Mas eu resolvi trazer aqui para vocês, pra gente conversar, bater um papinho sobre isso, eu dar a minha opinião, e de novo, a minha opinião não quer dizer que isso seja a verdade do universo, e o porquê que eu acho que isso não tem cabimento. Então vou botar aí na tela e vou lendo e depois a gente vai bater um papo sobre isso. Primeiramente, boa noite. Então, o meu caso é o seguinte, estou com 18 anos, estou cursando o ensino superior, sempre morei com meu pai, sempre estudei em escola pública, não consegui passar em uma universidade pública, então estou fazendo um curso superior na área em que gosto e que não pesa tanto na mensalidade, está em torno de 570 mensais. A questão é que nem meu pai nem minha mãe querem me ajudar a pagar e eu não tenho condições de pagar, pois não consegui um emprego e se for fazer algum estágio só pelo meio do ano irei conseguir alguma coisa ou no final do ano. Resumindo, eu posso ter o direito de entrar na justiça para conseguir pensão para me auxiliar nas despesas da minha faculdade, pois os dois têm bens no nome deles e cada um tem uma empresa aberta de papelaria e eu sei que os dois têm condições para o lazer deles. Não dou praticamente despesa alguma para os dois, só o básico, que é alimentação, e moro na casa do meu pai. Aí abre um parênteses, tanto meu pai como minha mãe têm imóvel próprio. A única coisa que tenho é meu carro, que do jeito que está vale no máximo 6 mil e devo um pouco dele para minha avó. Só que se juntar o valor do carro dos dois, compro uns 6 ou 7 do meu no caso. Eu teria direito a essa pensão, como eu poderia comprovar que os dois têm condição de pagar a minha faculdade? Tá, beleza. Como eu vou fazer alguns comentários aqui sobre esse texto, eu vou deixar o texto ainda na tela e aí a gente vai falando sobre isso, tá bom? Então vamos lá, ele fala que ele tem 18 anos, então isso já é um porém, ele já atingiu a maioridade civil, meio que essa obrigação, assim, principalmente a meu ver dos pais, acabou, mas ok. Aí ele tá falando assim, que ele tá cursando ensino superior, sempre morou com o pai, não conseguiu passar numa pública. Então, assim, você passar numa universidade pública envolve muito mais você do que qualquer outra coisa, como seus pais, como, entendeu? Como a vida lá fora, tem muita questão dos teus estudos, das tuas pesquisas. Hoje em dia tem diversos conteúdos gratuitos na internet que te ajudam a fazer isso, como a gente sempre fala, né? De Enem, de redação, etc, etc. Então, assim, não vamos julgar a pessoa, a gente não sabe a condição que ela tinha para estudar, mas de repente poderia ter tentado de novo. Será que só tentou uma vez, né? Porque tá com 18 anos e já tá na faculdade. Será que só tentou uma vez, passando na pública? Será que não podia ter tentado mais uma? Mas vamos lá. Então eu estou fazendo um curso superior na área que eu gosto, que não pesa tanto na mensalidade, que está em torno de R$570 mensais. Então, assim, isso é um negócio para mim um pouco... acho que a palavra não é grave, mas assim, R$570 mensais é muita coisa, não é pouca coisa. Principalmente que lá embaixo está escrito assim, pergunta feita por um usuário em 5 de março de 2014.
Se R$ 570 hoje já é coisa, você imagina há 7 anos atrás, em 2014, pouco mais de 7 anos, né? 7 anos aí, 3, 4 meses, enfim. Então, assim, R$ 570 há 7 anos atrás é muito mais do que é hoje. Então, porra, você vê que uma pessoa que diz que R$ 570 não pesa tanto, ela não tem uma noção muito dentro da realidade, visto que tem pessoas que ganham um salário mínimo, né? Claro que, talvez nesse caso os pais dele não ganhassem tão mal, ok, mas R$ 570 é dinheiro. Então vamos lá, aí ele diz que nem o pai nem a mãe querem ajudar a pagar, o que é um direito do pai e da mãe dele, e que ele não tem condições de pagar. Aí olha só, ele diz que nenhum dos dois quer ajudar a pagar. Ajudar é o seguinte: olha pai, eu posso pagar 200, você pode pagar o resto? Eu posso pagar 300, você pode pagar o resto? Então não é ajudar a pagar. Aqui no caso a pessoa falou ajudar, mas assim, os pais não querem é pagar 100% da faculdade dele, né? Que ele não tem condição de pagar, que ele diz que não conseguiu um emprego e que se for fazer um estágio só no meio do ano. Então, assim, aí é o que eu falo, tipo, será que caberia de repente não trabalhar por fora? Eu não pesquisei exatamente o valor do salário mínimo em 2014, mas creio eu que ele conseguiria trabalhar e pagar a própria faculdade, né? Então, assim, R$ 570 não é tão caro para alguém que trabalha e paga a própria faculdade. Mas ok. Então, na verdade, ele não queria ajuda, ele queria alguém que pagasse integralmente o estudo dele, né? Então, ele está dizendo que ele pode ter o direito de entrar na justiça para conseguir uma pensão. E isso, gente, é o que, na minha visão, é o grande absurdo. Você querer jogar seus pais na justiça para obrigá-los a pagar a sua faculdade. Cara, isso para mim não tem o menor cabimento. Tipo, menor, zero, sabe? Falta bom senso, falta amor pela tua família, na minha visão falta tudo. Mas beleza, vamos lá. Ele está dizendo aqui que os dois têm bens, cada um no nome deles, cada um tem uma empresa aberta e que eles têm condições para o lazer deles. E aí eu digo pra mim que isso é outro absurdo. Tipo assim, pô, teus pais trabalharam pra caralho. Esquece que seja seus pais, pensa que é você. Você tá aí há, sei lá, não sei quantos anos trabalhando, se fudendo, abriu a tua empresa, tem que pagar um monte de imposto, tem que pagar funcionário, aí você se fode, tem condição de repente fazer o que você quer final de semana, uma vez por ano fazer uma viagenzinha, e aí, imagina, teu filho de 15, 16, 18 anos no caso, te coloca na justiça dizendo que você tem a obrigação de pagar a faculdade dele, porque ele não pode trabalhar para pagar, ou que ele não tem condições. Tipo, vamos colocar no lugar dos pais, vamos pensar que fosse seu filho, né? É bem complicado isso. Então ele fala lá, lazer deles, que ele não dá praticamente nenhuma despesa, e isso é a nossa visão, né? Mas você tá em casa, você gasta luz, você gasta água, você gasta gás, você comida, talvez um plano de saúde. Então sim, você dá bastante despesa, qualquer pessoa em casa dá bastante despesa, não tem essa de só consumo básico, né? Ele ainda fala que tanto o pai quanto a mãe têm imóvel próprio, né? Que tipo, para mim é outro absurdo. Imagina, eu vou vender aqui o meu imóvel para pagar a faculdade do meu filho que não quer trabalhar. E aí ele diz que a única coisa que ele tem é o carro dele, que vale no máximo 6 mil. Aí entra outro porém, tipo, é a chuva de absurdos aqui pra mim, né? Tipo, ele fala que a faculdade é R$ 570 e que o carro dele vale no máximo 6 mil. Porra, se você não tem condição de pagar uma faculdade, você vai ter um carro que você tem que botar gasolina, que talvez você tenha seguro, que você vai ter que pagar estacionamento, que você vai ter que pagar IPVA, então não faz o menor sentido. Era óbvio aqui que se ele vende o carro dele, ele pagaria no mínimo 10 mensalidades. De repente ele poderia com 6 mil conversar na faculdade, ver se ele conseguiria um desconto e garantir um ano. Então ele vendendo o carro, ele garantiria um ano de estudo, sem pedir nada para os pais, pelo menos não para mensalidade, tá? Ele ainda diz aqui que um pouco ele deve para a avó, ok, ele poderia até negociar isso. E aí ele fala assim, se juntar o valor do carro dos dois, no caso do pai e da mãe, compra uns 6 ou 7 dele. Tipo, tá, foda-se, o pai e a mãe trabalham para isso, para ter um carro. De repente o carro não é um luxo, mas é uma necessidade, né? Principalmente dependendo de onde os pais moram. E aí ele quer saber se ele tem o direito à pensão
como ele poderia comprovar que os dois têm condição de pagar a faculdade deles. Então, assim, como eu falei, isso pra mim, na minha opinião, é uma chuva de absurdos. Pelo amor de Deus, cara, se você tá assistindo esse vídeo, nunca faça isso. Pensar em jogar teus pais na justiça, principalmente se você mora com teus pais, se você tem uma relação minimamente saudável com a sua família. Eu já passei alguns momentos assim, que eu já tive um amigo uma vez que me pediu para ir sim na delegacia denunciar o pai dele, mas porque o pai espancava a mãe dele. Isso é uma situação totalmente diferente, tipo, e eu falei, claro, vamos, entendeu? Agora você querer de repente jogar teus pais na justiça para pagar a sua faculdade é tipo, toma vergonha na cara, né, amigo? Vamos acordar para a vida, para o mundo real, principalmente porque se você faz isso hoje, daqui a 20 anos, 30 anos, pode ser teu filho fazendo com você, ou alguém aprontando alguma sacanagem, né, o destino te trazendo isso de volta. Então, ó, acorda para a vida, pelo amor de Deus, vamos refletir antes de sair escrevendo qualquer coisa na internet, fazendo qualquer coisa, buscando ajuda para qualquer coisa, e cuidado com que tipo de conselhos você vai ouvir, tá bom? Então é isso, gente. Eu falei pra cacete aqui hoje. Achei que esse vídeo ia ser um vídeo rápido, tipo de 10, 15 minutos, acabou se estendendo bastante, mas eu sempre falo muito, né? Então, ó, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Se você assistiu aqui até o final, ó, deixa um comentáriozinho falando o que você achou, qual a tua opinião, para eu saber o que você gostou, o que você não gostou, o que poderia ter acrescentado no vídeo, ou algum assunto que você queira assistir num próximo vídeo. Curte, compartilha, se inscreve no canal. É isso aí. Um grande abraço para todo mundo. Fui!